sala da discussão falou isso lá no dia da audiência, mas assim, a vontade... Eu estava em Brasília um dia antes. A vontade era... A vontade era... Joyce. Vamos fazer lá. A vontade era... Ninguém falou isso, mas... Porque assim, o que foi engraçado, que aí você virou para agora dizer, foi que a proposta ela veio muito encaminhada, assim, sabe? Claro, veio muito. Queremos a formação, entendemos a formação, mas tem que ter um perfil, tem que ter. Né, com essa questão da formação e naquela questão, quem estava na frente desse movimento eram pessoas com essa formação. Então, lógico que a valorização dessa formação que é inicial. Valorização é uma coisa, supervalorização é outra. Então vamos organizar. Sim, entendeu? Pode subir, por favor. Só um pouquinho. Não, deixa isso. Aqui que está o botão. Recomendar a criação de concurso público para atuação de intérpretes livres nas esferas estaduais, municipais, visando atendimento das redes regulares de ensino. Isso é um ponto importante. É uma orientação que a gente vai dar como indicação. Recomendar a criação de cargo de profissionais guias e intérpretes de Libras com formação específica de contratação dos mesmos em instituições de ensino e órgãos públicos. Isso aqui eu posso falar. Hoje, normalmente, a gente tem um problema grave por conta disso. Qual é o problema grave? No nosso curso de pedagogia presencial, nós temos um surdo cego. E aí, nos editais do concurso, não diz que a nossa atuação profissional se destina à atuação desse profissional. Mas hoje ele tem lá a tradução e interpretação de Libras, né, para os intérpretes que o fazem. Por isso que eu pensei nesse ponto aqui, até não só para o INES, para outras instituições, né? Vai que um dia o surdo cego vai buscar no Instituto Federal de São Paulo, então assim, isso pode acontecer futuramente. Igual seria essa formação específica também, né? Como conseguir essa formação específica? Porque o tradutor intérprete de Libras, ele tem uma formação que é o letras, bacharelado, e qual seria essa formação? Bom, então, aí uma boa questão a gente pensar em construir no futuro, mas eu precisava colocar. Às vezes a gente escreve e usa termos e depois eu tiro no próprio pé, entendeu? Sobre a interpretação, você tem o Congresso Internacional, como de tradução, a gente tem a UASL, depois a gente tem, cada país tem o seu. De surdo-cegueira também existe isso, e existe uma formação internacional de surdo-cegueira também. Aqui, tem aquela da RIMSA aqui, né? A RIMSA é uma das que tem mais experiência nisso no Brasil. Outras pessoas podem dar essa formação, desde que estejam vinculadas a esse órgão. Então, vamos supor que na guia interpretação você tivesse uma conferência, uma federação internacional, depois uma federação nacional. Então, no Brasil, a RIMSA é um dos órgãos filiados a ela. Então, por isso que ela tem autorização de dar esse curso e ele é reconhecido dentro e fora do Brasil. Agora vale a pena a gente conversar sobre a formação do guia. Só que qual é a dificuldade? O guia intérprete ele precisa dominar várias formas de comunicação, não é só Libras tátil. O cara tem que dominar Braille se o surdo, o cego, usar Braille. Ele tem que... Então assim, a formação do guia intérprete é um pouquinho mais complexa. Sim. Ela é um pouco mais complexa. Então eu também não sei se ele seria bacharelado de tradução. Eu não sei se existe uma formação. Tem a formação da RIMSA também. Eu fiz uma, mas em nenhum momento foi contado que eu tinha que aprender Braille, até porque mas é graduação? Dele não é graduação, é um curso, por enquanto. Ele ainda está no formato de curso. Isso. Né? Sim, eu fiz um curso de graduação. Por isso que a gente debateu. Porque quem escreve é o aluno cego. Não, intérprete. Não, calma. Eu não tenho essa relação com existem várias formas de comunicação. Existem formas de comunicação que você usa o Braille para se comunicar. Braille na ponta dos dedos, por exemplo. Aí já não é Braille. É Braille na ponta dos dedos. Se você faz a cela Braille... Sim, mas não é Braille. Ah, enfim, gente. Então esse é mais sério. Eu quero. Bom. Então, outro ponto era recomendar a criação de cargos. Isso a gente já foi, pode subir, por favor. Essa aqui é um ponto que a gente debateu e realmente passou tranquilo. Tá, vamos lá. Pode parar aí? Recomendar ao Executivo Federal a criação de conselho profissional dos tradutores e intérpretes de Libras. Esse foi um ponto debatido que é importante. Aí isso cai segundo a proposta encaminhada naquela questão da formação específica para a criação do conselho. Aí, gente, é o que eu falei antes, vamos colocar os pés no chão. A criação de um conselho, ela passa por um interesse governamental para que isso exista. Vamos ter que fazer um apelo político, pressão política grande, para que esse conselho um dia possa existir. Tal qual dos médicos, né? Enfim, de outras profissões que tem esse conselho. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Tenho esperança que um dia aconteça? Tenho.
esperança que um dia aconteça, mas não vou iludir a categoria e falar que isso vai ser agora, porque não vai ser agora, vai ser muito a longo prazo. Beleza? Vamos lá. Criação de cargos de tradutor e intérprete de Libras no judiciário, que é uma coisa que é importante ter, executivo e legislativo, para garantir o atendimento pleno das pessoas surdas usuárias da língua de sinais. Isso é uma coisa importante que precisa existir, foi um ponto que nós colocamos aqui. Promover políticas públicas que visem a formação continuada em nível de extensão e especialização em pós-graduação. É um outro ponto importante. Tá? Porque se cai naquela questão, lembra que você estava colocando? Isso aqui é muito importante. Eu posso acrescentar aquele ponto lá na hora da garantia. Aquele parágrafo vai ter realmente que mudar. Oferecer a formação específica a nível superior para os funcionários de nível médio, com a possibilidade de equiparação ao cargo nível E. Esse é um outro ponto importante. Existe lá uma conversa que a Febraplus apresentou na reunião com a gente, dizendo o seguinte, que eles têm um projeto que eles vêm trabalhando junto ao MEC da criação de um curso superior. Eles não me falaram quanto tempo seria esse curso para a galera que tem nível médio que está na esfera pública federal, mas eles já vêm conversando para que esse curso um dia exista e seja oferecido nacionalmente para quem já está na área pública federal que queira ir ter uma formação superior. Não me falaram o tempo, não me falaram quando ele vai acontecer, mas eles falaram que existe a conversa para a criação dele. São aqueles cursos do ENAP, por exemplo? Seria... Porque assim, não só o ENAP, mas aquele Viver Sem Limite, trouxe muito esse debate nas discussões de curso de distância. O próprio gente pode fornecer lá pelo NEL, que agora que é o Núcleo de Educação Online, que vai sair agora um curso de pedagogia lá, em alguns polos aí pelo país, de repente pode ser uma proposta futura a ser encaminhada para lá. Pode falar. Esse ponto de oferecer a formação específica, ele já não condiz muito com aquele primeiro ponto que a gente discutiu, que era, aliás, o segundo, que era com prazo de 10 anos para adequação, e nessa adequação, é claro que o texto vai ser modificado, mas o que eles vão tentar mais ou menos colocar é aquele curso X. E aí depois vem oferecer formação específica no nível superior para profissionais no nível médio. Essa formação específica também precisa ser melhor amarrada, pode ser. E essas políticas públicas, por exemplo, de formação continuada. A ideia é promover junto ao MEC, assim, promover esses cursos de extensão, de formação desses intérpretes, isso realmente não foi muito amarrado. Não vai ter peso. Essas formações, elas não vão ter peso. Sim, se já tem uma formação. Porque o que vai ter peso é específica. Sim, verdade. Então... mas essa formação aí em extensão, por que manter? Vou dar um exemplo. A gente pode começar a falar, por exemplo, se você vai traduzir um curso na área de saúde. Então a gente pode ter curso de especialização para intérpretes na área da saúde, entendeu? Então isso ele é importante. Por exemplo, se eu pegar um curso da área da engenharia da química, seria muito bom que eu tivesse cursos voltados para essa área. Então a gente consegue fazer cursos voltados para a área, em nível de extensão. Uma das coisas que a gente quer com esse encontro é que durante os encontros a gente faça essas formações. Você tem um período lá de férias, a gente tenha formações que sejam de curto prazo também, que tenha a ver relação direta com a nossa atuação. Então, por exemplo, você vai atuar num curso de química. Se você já teve um curso de química voltado naquela área, você vai ter muito mais habilidades para aquilo. Então, são cursos de extensão que dê suporte à área que você vai trabalhar. Isso é um fator importante. E a gente pode criar. Por exemplo, lá no Senai, qual que é o sucesso deles lá? O sucesso do Senai é que os intérpretes eles fizeram curso de logística, almoxerifado, elétrica e mecânica. Então eles são especializados para isso. Para traduzir aquelas áreas. Então eles vão lá e os surdos, imagina, eles conseguem aprender muito lá. E ele é nesse formato de extensão, pode ser até especialização. Eles dão esse curso para eles profissional, para poder... Isso entra muito em uma das nossas reivindicações, que era uma carga horária específica para a preparação do intérprete. Qual questão que você está falando? Porque eu lembro que no fórum a gente também discutiu isso, de ter uma carga horária específica para a preparação. Então, se eu vou interpretar uma aula de artes aplicada, ou, por exemplo, eu interpretei criminologia no mestrado, eu tinha que ter um tempo para me preparar, os artigos e tudo mais, para ter o conhecimento. Sim, é uma questão que pode cair, mas ela entra naquela questão da carga horária. Sim, operacional mesmo. Isso. Mas aí o que eu estou tentando entender é que eu não vejo essa formação de extensão como necessariamente eu tenho que fazer cursos em outras áreas, porque senão eu não precisaria nem promover, né, nem propor isso como da nossa área. Porque isso eu tenho na instituição. Isso. Posso dizer como que isso pode funcionar? Você entendeu? Eu não sei
Seria ali, mas aqui eu vejo mesmo a formação do intérprete em função de interpretação. Perfeito. Não em função de vou aprender química, vou aprender física, vou aprender biologia, mas em função de interpretação. E porque é uma formação continuada. Continuada ao quê? Ao que você já tem como base. Isso, perfeito. Tem uma outra proposta de um professor de química lá da universidade, que era da gente criar uma coisa de especialização em docência de química. Ele dá o curso de licenciatura em química, mas para a gente, intérprete, entender quais são as estratégias de ensino de química e para esse tempo de estudo nosso, é uma disciplina, várias disciplinas chamadas estudos dirigidos, que você faz esse estudo com ele vai ter uma interação com o professor e ele comprova isso na especialização. Mas não é o que aqui está querendo comprar. Não, sim, a gente tem que melhorar o parágrafo. A formação é para a formação da produção e interpretação. Sim. E uma formação continuada do intérprete. Essa formação a níveis de outras disciplinas, elas podem ser dentro da própria instituição. A gente tem vários tipos de possibilidades, vários outros ensinos sentados. E entra naquela questão também do professor, com essa formação, de tomar cuidado, de transferir para você a responsabilidade de ensino. Exato, tem isso. Aí a gente vai cuidar com isso. E a Ronice mesmo já falou isso uma vez, bem claro, que esperar que o intérprete se qualifique para todas as áreas que ele vai interpretar é esperar que ele saia. No momento que você se qualificar como engenheiro, você sabe. Informações, assim. Não entendi? Ela já falou isso, declarado, gente. Você faz medicina. Você vai continuar com o isso já é previsto. Sim, é só para... Isso foi como indicações, como reiteração. Faz medicina. Então, oferecer a formação específica, tá com o Gastão, pode subir um pouquinho. Aqui, não. Peraí. Ah, tá. Esse é um ponto que eu coloquei, tá? Na discussão. E, assim, para a gente tentar amarrar, caso a categoria brigue, não consiga migrar do nível D para o E, pelo menos a equiparação salarial dos tradutores de intérprete de nível D com o nível E nas instituições federais ou mudança de categoria para o nível E. Claro que a luta principal é isso aqui. Mas se a gente não conseguir isso aqui, assim, financeiramente responde, porque você vai pegar o salário e vai jogar lá naquela tabelinha lá do PC Centário para o P que seja de acordo com a formação dos tradutores de intérprete de nível E. Então isso aqui eu amarrei para fechar, para não parecer que... Caso haja ainda aposentadoria, mesmo que a gente mude de nível E, mas pague a briga das categorias hoje é a mudança de categoria para o nível E. Caso a gente não consiga, qual foi a minha proposta? E ganhar o mesmo salário. Porque o importante é o dinheiro. Porque tem uma questão, a carreira ela é diferente. Não, a briga principal, eu quero deixar claro, eu quero que a gente brigue com mudança de categoria. É essa a pauta que eu estou brigando e estou debatendo. Mas quando você fala em equiparação, é isso que eu tenho que entender, tá? A nível de linguagem mesmo. A equiparação de D para E, eu estou falando a nível salarial ou a nível de carreira. Não, porque a nível salarial. Aqui é salarial. Aí que eu estou falando. Aqui é salarial. Aqui é carreira. Tá bom? Aqui é salarial, aqui é carreira. Você entendeu? Aí a gente tem progressão. Isso. Mas eu precisava amarrar isso aqui, porque a gente precisa garantir de alguma forma que sim não rolar o outro. De alguma forma. Beleza? Comparação salarial. Aqui foi uma digitação tá, que veio da Luciana, mas isso aqui é só explicar. Alteração do PC Centário no que tange a cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais em respeito à lei, né, para o cargo de tradutor e intérprete de língua de sinais, uma vez que se trata de língua e não de linguagem. Esse foi um ponto debatido. Não tem divergência. Tá, isso foi. Beleza? Esse é um consenso de... Para mudar lá no contra-cheque, mano. E o último ponto aqui da discussão foi fomentar a participação de pessoas surdas. Aí a TUSC trouxe esse ponto. Ah, perdão, desculpa, eu não li. Regulamentação das centrais de intérpretes de Libras com concurso público para a ocupação das vagas. É uma coisa que a gente pensou, que eu acho que é um ponto importante a ser discutido, até para gerar concurso para pessoas que estão e não terceirizar esses profissionais. Acredito que em São Paulo essa realidade é maior do que a no Rio, até eu acho, né? E aí, de novo, pensando na formação diferenciada que cada um tem, dentro desse espaço, você não precisa necessariamente ter alguém formado em letras libras, porque o cara de outra área, sei lá, por favor, de médica... Escrevam isso, por favor. É isso que eu vou falar, cara, escrevam isso. Fomentar a participação de pessoas surdas, aí eu gosto da TUSC, na formação de nível superior de tradução e interpretação de línguas de sinais em português. É uma coisa que a gente achou interessante colocar.
Pode subir, acho que acabou, né? Esse é o documento, ele vai ser alterado, assim, tecnicamente é um documento que a gente vai levar, mas com algumas alterações daqueles pontos que a gente discutiu. Pode voltar lá para o slide, por favor. Tá, pode jogar isso. Pode ir, pode passar. Então tá. Volta, por favor. Só uma questão de encaminhamento, a gente está discutindo várias coisas, aí de repente o Filipe fala para a gente anotar isso. Tem alguém que está anotando mesmo, para depois a gente não esquecer a parte? Eu acho que é bom, se alguém quiser ficar de secretária. Pode pegar se quiser. Tem algum pendrive aqui pro meu? Tem. Se quiser já tem o documento, já pode deixar aí anexado. Perfeito, tá? A gente discute isso à tarde. Tá, vocês podem discutir à tarde melhor isso aí. Tá, a regulamentação eu falei, para depois pode passar. Perdão, acetivo. Isso. Então, mobilização local. O que eu fiz lá no Rio? Mas isso lá atrás, tá? Eu encontrei lá com o meu advogado e pedi essas orientações jurídicas da mudança de categoria, como é que a gente poderia entrar com uma ação coletiva e por aí vai. Enquanto Sinasef, mobilização da categoria e militância em prol dessa questão, que eu venho tentando fazer nas plenas. Construção dos documentos do advogado e participante da ACIM, da associação, que versa sobre o tema de mudança de categoria. Esse documento já está pronto, já existe, ok? Construção de documentos junto ao advogado e participantes da associação que versem sobre o tema de mudança de categoria. É praticamente a mesma coisa, mas é o que a gente vem trabalhando lá. Mobilização nacional. A audiência pública, eu já falei dela, né, que aí foi importante. Criar a subcomissão, conseguimos criar. E as reuniões amplificadas com a categoria para dialogar sobre a regulamentação já aconteceu, já foi. Beleza? E aí, junto à FASUB e o ANDES, buscaremos construir uma pauta comum para a regulamentação desses profissionais da carreira BTT, no ensino superior, a partir de debates perspectivos dos trabalhadores que exercem a profissão, juntando esforços, processos negociais abertos a partir da greve de 2015. Então, essas são lutas que a gente vem mantendo pela via sindical para esses intérpretes que estão nessa área. Mas quando você fala carreira e BTT, você está especificando os técnicos também? Os técnicos sanitários. Os técnicos dos institutos estão ligados ao PCCetário. O PCCetário. Então, até porque a gente está preocupado. Porque assim, docente. A gente só colocou ali porque a gente incluiu antes na discussão. Né? Até porque, na verdade, o que acontece ali naquele slide é a participação do ANDES enquanto carreira, só para fomentar melhor a nossa discussão em pauta. Mesmo que eles não façam parte, querendo ou não, a gente tem muitos professores que eram intérpretes e migraram para. Muitos intérpretes que migraram para a docência. Então, para tentar contemplar essa turma, a gente colocou essa discussão lá. Essa galera aqui, né? Beleza? Sim. Mobilização nacional. Impulsionar, incentivar, oportunizar a participação de todos os tradutores de livros no GT de carreira do Sinasef, é o que eu venho fazendo, disponibilizando inclusive a assessoria jurídica para as necessidades dos meios. Assim, é uma coisa que eu já venho construindo há um tempo. Desafios que a gente tem hoje, mudança de categoria de nível de para ele, é como um acordo entre todos. Estruturação da carreira como um todo. Equiparação salarial, mesma coisa. Pode passar? Desafios. A atuação que a gente vê hoje nos IFES está comprometida porque a gente tem a terceirização batendo na porta aí mais recentemente. É um problema. Revezamento dos profissionais, a gente sabe que tios aí, Brasil afora, tomam sozinho 40 horas, já no Rio. Eu tenho alguns casos de umas universidades lá que a gente chega de manhã, sai à tarde, fazendo voz literalmente o dia inteiro de um professor surdo com uma turma de ouvintes, e ela não tem ninguém para poder revezar, então eu acredito que essa história é comum a nível nacional. A interpretação é um desafio, né? 30 horas para tios é um outro desafio, e a portaria interministerial é o outro desafio com a terceirização que a gente está vendo. Pode, por favor? Conquistas. A subcomissão especial foi a grande conquista para a carreira. Assim. Isso eu tenho que dizer que foi porque outras profissões até mais sérias, assim, mais sérias não, minto, profissões sérias, que já tem mais tempo do que a gente hoje na carreira, não tem lá sua regulamentação e a gente conseguiu avançar. Mais tradicionais, né? Mais tradicionais, que não tem essa questão, a gente conseguiu. Bom, foi um patamar importante. Os ciclos de debate das 5 regiões do Brasil, a ampliação do debate e a regulamentação dos estados, esse papel que fez com a FEBRA. Essa subcomissão era composta por deputados federais. Érica Cocai, Otávio Leite, Zenaide Maia, Rosinha Daldefal e, se eu não me engano, acho que é Cláudio Carlos Gomes. Para ela ser composta, ela precisaria desses 5 deputados. Para esse documento que eu mostrei para vocês ser aprovado, no dia lá na Câmara, no dia 6, com certeza vai chegar um momento que nós que vamos estar interessados no tema, o que acontece? Se a gente não aprovar o documento agora,
ele só vai ser aprovado ano que vem, porque dia 15 já começa o recesso parlamentar. Por isso que a gente adiantou essa audiência, pensando que só ia voltar no assunto ano que vem. Se a gente conseguir aprovar antes do documento, ano que vem ele só tramita, aí é mais tranquilo. Então, era essa questão que eu ia perguntar, se, né, o quanto interfere no andamento a gente, né, parar um pouco essa questão de enviar o documento, mas discutir melhor, né, com outros, não, porque aqui a gente está falando num lugar privilegiado, né? Nós somos aí concursados, estamos nas instituições, mas e os outros estão lá também na área privada, né? Então, assim, é o que eu falei para uma intérprete, até no Rio de Janeiro, o que eu fiz? Muita gente hoje, os intérpretes, estão com dúvida em relação a esse documento. Estava com muita dúvida. O que eu já fiz para me adiantar? Eu marquei já lá no Rio, um debate agora para o dia 12 de maio, para fazer o que eu fiz aqui, postar o documento e tirar essas dúvidas da categoria. Só que eu vou fazer isso depois. Eu não vou fazer antes. Tirar dúvidas que eu digo o que for, porque muita gente está com essas questões aí, iniciativa privada. Tudo que for aprovado na esfera pública federal enquanto mudança de lei, como a gente propôs, vai afetar a rede privada automaticamente. O revezamento altera a rede privada. As 30 horas, a rede privada. Tudo isso encaminha. A jurisprudência desce. Eu não preciso colocar que a rede privada precisa ser contemplada. Beleza? Não, estou me ocorrendo uma outra situação aqui. Pode trocar. No interior, por exemplo, é muito raro você encontrar pessoas com formação em outras línguas, ou enfim. Para a língua você encontra mais, mas assim, a nível de graduação, pós-graduação, nos interiores só às vezes precisa um pouco. E aí, eu estou pensando se não seria interessante nesse documento ter algumas ressalvas, assim, do tipo, na medida em que você não tem profissionais com essa formação, eu estou pensando na iniciativa privada. O que eles vão contratar isso? Eles têm um surdo lá, né? Pensando assim, chega a demanda do surdo, ele precisa ter um intérprete. Aí esbarra no documento que fala que a contratação tem que ser pessoa que tem formação em economia. Anota isso e coloca um propósito. Não, mas você entende essa informação? Quer dizer, eu não vou contratar, mas se eu contratar, o Ministério bate aqui. E aí, eu vou bater. Eu acho que são duas realidades. Eu tenho uma realidade inicial, que é de um sujeito que pode até a gente entrar na própria lei, né, de inclusão, que ele vai falar que até o ensino médio o intérprete não, obrigatoriamente não tem período superior. Né? Tem que ter um nível acima do que ele tem. Isso cai por terra. Você entende? Sim, ok. Mas aí está. Até que momento na minha estruturação dessa política vai ser para atender quem atende o nível superior e para atender quem atende o nível médio? Por isso que naquela proposta nós suprimimos a questão da extinção do cargo de nível D. Porque a proposta da extinção do cargo de nível D estava lá. Aí na conversa eu falei, pessoal, eu não gosto da divisão, mas o nível D hoje é extremamente necessário, por conta dessas questões. E outra, aí a gente fala nível D, nível E, a gente já está pensando em instituição federal, né? Mas as instituições a níveis estaduais não existem, né? Nível D, nível C, nível E, né? E municipal também não. Então, essa estruturação da legislação, e até o próprio nosso grupo de discussão, é pensar o quê? O servidor federal, vou colocar assim, porque aí eu não sei qual etapa que ele está, se está no nível médio, se está no mestrado, no doutorado, interpretando, né? Tanto faz. Ou a nível geral, né? Que eu acho que tem que ter essa separação, porque são funções diferentes e são pesos de produção e interpretação, se a gente for pensar em cognitivo diferente. Eu nunca vou comparar uma interpretação de ensino médio com uma interpretação de mestrado. Sim. Ou de uma graduação. Um ponto que eu acho importante pensar é que, por um lado também, é importante ter ressalva, mas a gente precisa de alguma forma reforçar a questão da formação, porque senão a nossa classe vai sempre estar assim, né? Tem que ter formação, mas outras formações também podem ser consideradas. Entendi. Não no caso de você não ter, porque em São Carlos, por exemplo, não tem intérprete de formação em letras, não tem um intérprete de formação em letras libras. Nós somos em 5 na UFSCar. Ninguém tem formação em letras libras.
na cidade. Ninguém tem formação em letras libras. Aí você chega um documento desse, se uma instituição precisa contratar, vai contratar quem? Não tem. Aí vai ficar sem intérprete? Não. Então, assim, aparecer pouco nas especificidades de formação. Formação específica. Então, é isso que eu estou falando, mas essa proposta da formação específica é para quem está na rede federal. E não para a categoria como todo. É jurisprudência. Todo mundo, você entendeu? A jurisprudência é essa. E a gente está aqui pensando com a nossa cabeça de concursado federal. É, eu estou falando do federal. Eu já estou fora do federal, porque, né? Eu já estou pensando lá na comunidade. Você entende como é arriscado a gente propor uma regulamentação específica? É um tiro no pé. Sem contar, ver que eu estou muito preocupado com isso, cara. Muito preocupado com isso, de verdade. É uma coisa que tá... Existe foi estado. bastante polêmico, mas também alguém entrou, por exemplo, em carga horária de libras desses cursos ou não? Porque assim... Não pensaram, assim, a proposta que foi encaminhada lá no dia foi de tentar fazer com que esses cursos de formação de tradutor e intérprete de Libras, no caso aí o específico, ele tivesse na sua grade outras matérias que contemplassem também essas outras formações de alguma forma. Muita gente lá, por exemplo,